Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um dos movimentos que me deu bastante alegria e me encheu de entusiasmo nesses últimos anos é o do Apoie as Livrarias e, por sua vez, apoie também as comic shops, que é um movimento que ele traz para a gente várias perguntas, várias reflexões, entre elas a principal: por que nós devemos apoiar as livrarias? E é para falar justamente sobre, ou melhor, tentar encontrar uma resposta, até por mais óbvia que seja, para essa pergunta, é que eu vou dedicar o episódio de hoje. Mas antes eu vou pedir que você faça algumas coisas por mim. Procura o botãozinho de curtir, clica aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, participa comentando também e compartilha o vídeo e o canal com todos os seus amigos, colegas, porque assim o canal da Comic House cresce, a gente cresce nessa conversa semanal. E também não deixe de me seguir no meu perfil pessoal, @manassesfilho e @Comic House. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que é: devemos apoiar as livrarias? E essa é uma pergunta, no mínimo, curiosa, e alguém pode até dizer: óbvio, Manassés, que nós devemos apoiar. Sim, é óbvio. Mas o óbvio tem um grande problema. O óbvio, muitas vezes, por ser tão fácil e tão compreensível, também é o que é mais difícil de ser percebido e colocado em prática. Porque veja só, as pessoas que têm livrarias, elas não estão pensando no dinheiro, não é só no dinheiro. Elas, se tivessem pensado só no dinheiro, elas jamais teriam aberto uma livraria. A livraria como modelo de negócio é um negócio que ele dá retorno de médio a longo prazo. Eles podiam ter procurado empresas ou modelos de negócio que podiam dar um retorno de curto para médio. Esses locais eles têm uma outra grande importância também, de formar leitores, de possibilitar que pessoas conheçam novas obras, novas experiências possam também ser formadas, literárias, quadrinísticas ali, de inspirar pessoas também a poderem ser, inclusive, escritores, ou de produzir arte, ou até mesmo fomentar arte. E nessas horas a gente faz um resgate histórico incrível de talvez um dos grandes nomes do nosso mercado editorial, que é o Francisco Alves, que no começo do século XX não só abriu uma livraria, como também se transformou em editor, para justamente fomentar a produção e dar vazão àqueles que queriam produzir e não encontravam, de repente, canais para poder ser produzido o que estava lá na mente dos caras. Então nós temos uma pessoa que, ao criar uma livraria, não só criou um ambiente de vendas, mas um ambiente em que pessoas se encontravam lá, escritores dialogavam com outros escritores sobre temas diversos, temas pertinentes ao nosso cotidiano, sobre questões que, de repente, os afligiam, que eram de caráter nacional, ou talvez de micro, se tratando talvez de suas próprias realidades, de essas pessoas que conversavam, inclusive, com outras pessoas que não eram escritores, e assim nasciam diálogos incríveis. E quando nós nos afastamos desse referencial que é o Francisco Alves e damos um pulo, um salto temporal para os tempos atuais, quantas livrarias não fazem isso? Propondo concursos literários, propondo bate-papos, debates. Quantas vezes não vi de repente o Gui lá da loja Monstra fazendo suas ações, colocando escritores para ficarem frente a frente com o público. E essas pessoas, por sua vez, poderem compreender a relação do autor com a sua obra, da mesma forma Miti lá da Itiban, como também Larissa Martina lá da RB Cultura e Arte, ou até mesmo o nosso querido Bernardo Aurélio lá da Quinta Capa, o Sid Clay lá de Recife com a Kabum Comics, o Shogun, ou melhor, o Walter Feliz, outra pessoa que é feliz mesmo por ter a sua livraria Shogun, a Reboot, a Comic Boom, que estão fazendo ações incríveis. Quantas coisas não foram feitas de ações de possibilitar, que podiam nem fazer, não tinha necessidade de fazer, mas fazem porque querem proporcionar para o público outro tipo de relação. Não apenas a entrega do produto, não só a ideia de poder entregar o quadrinho, o livro para vocês. Querem fomentar. Quantas vezes a Comic House também não fez coisas como essa? Como também outra importante loja, a própria Comics do Jorge, também não fez ações dessa ordem também. Ou até mesmo um dos grandes ícones também do nosso meio, um que eu gosto bastante, Algra, com o casal, que é o Douglas e a Daniela, que fazem coisas incríveis também, propondo também esses eventos. E isso não apenas faz porque quer fazer, como já disse,
mas que isso não só fomenta a arte, mas inspira pessoas a produzirem arte. Então eles não querem apenas pensar em coisas como essa, como também muitas vezes como essas ações cooperam para outras ações incríveis, não só fomentar arte no debate, mas também de fomentar na ideia de vazão. Quantos projetos não foram dados pontapé e começaram a caminhar, projetos editoriais que nasceram justamente dessa relação dos lojistas com seus autores. Quantos quadrinhos não nasceram daí? Quantas ações de parcerias envolvendo inclusive outras livrarias, com um outro projeto maravilhoso, como foi feito de repente há um tempo atrás pelo Rafael Coutinho, também não produziu e entregou tanta coisa legal, em tiragens limitadas, de autores que precisavam ter locais que pudessem ter um espaço para poderem apresentar suas obras. Muitas vezes as editoras, diante das suas próprias necessidades, não têm condições de dar vazão também para tanta produção. Então nessas horas devemos repensar muito, porque as livrarias elas trabalham com no mínimo alguma coisa complicada demais. A livraria trabalha primeiro com a ideia de um preço tabelado, os livros são tabelados. Por sua vez, por terem livros com preço tabelado, a gente trabalha com o lucro bruto, ou seja, um lucro que dali a gente vai colocando o tracinho de menos, tirando nossas obrigações, tirando nossas despesas, para finalmente chegar à nossa receita, ou melhor, ao nosso lucro líquido, que vai convergir para o que a gente vai ter realmente a nossa receita para poder se sustentar. E aí é que tem uma coisa muito interessante, que outros produtos não têm. Os outros não têm custo. Você pode calcular todas as despesas de outros produtos, todos sabem, que podem ser repassados para os clientes. Os clientes, quando pagam, não estão pagando apenas o valor do produto, estão pagando todos os encargos que possam existir, todas as despesas que possam estar convenientes naquela relação, são introduzidos no valor do produto. A Comic Shop não, a livraria não. Outro grande problema para a gente, nós temos aí a questão logística, que impacta muitas vezes na questão de chegar aos produtos de forma dinâmica nos nossos pontos. Mas eu diria que o grande problema, não só da logística, é também da relação de frete. O frete muitas vezes impacta no valor que ele é cobrado em relação ao que o pedido que a gente vai fazer. E isso, por sua vez, modifica por completo a ideia, inclusive, de poder se ter o produto naquele instante. E às vezes até existindo essa falta de sincronia entre lançamentos entre grandes centros e as outras praças. E por falar em praça, um grande problema nosso também é a existência, de repente, da Amazon. E com isso eu não estou dizendo que a gente se junte no meio da noite e a gente pegue tochas e vá lá tocar fogo na Amazon porque ela é a nossa grande amiga, não. Mas o grande problema da Amazon é a ideia de conduta. De conduta não só dela para com os grandes a quais ela se degladia, mas com os outros que são pequenos. Porque a ideia de uma empresa, quando ela entra no mercado, é muitas vezes participar do que se chama de concorrência monopolística. Da ideia de ela estar lá concorrendo com os outros na entrega de produtos ou serviços que se assemelhem. O problema é quando a empresa ela não quer fazer parte da concorrência monopolística. O problema é quando ela quer se transformar no monopólio. Ela quer deixar com que todos os outros caiam e ela se sobressaia aos outros. E com isso ela traz para nós práticas envolvendo os famosos 4 P's. A praça, o preço, o prazo, a promoção. De ofertar de repente produtos com baixo custo e com isso inviabilizam a nossa própria ideia de poder concorrer. Porque se fala em livre concorrência, mas a livre concorrência tem que estar estabelecida por uma coisa muito importante. A possibilidade de todos aqueles que fazem parte de um determinado mercado poderem também ofertar o seu serviço ou o seu produto nas mesmas condições. Quando não temos, o que está existindo? Livre concorrência ou alguém sendo privilegiado? E com isso o privilegiado fazendo com que outros venham a ser penalizados. Então nessas horas tem que existir uma mudança de conduta, não só da Amazon, mas de nós leitores também. Nós leitores que muitas vezes somos fisgados por essa ideia da sedução que nós somos colocados quando aparece uma promoção na nossa frente, dessas que é irresistível, em que você é fisgado e por sua vez uma compra por impulso é realizada. Em que você compra 5, 6, 10 livros e no mês seguinte está comprando novamente, entra nessa veia eterna e cíclica muitas vezes de consumo exacerbado, em que você acaba transformando a sua vida num entulho de livros. E quando digo entulho é porque você vai entulhando, você vai aglomerando.
e fazendo com que talvez uma das coisas mais fantásticas que a arte possa proporcionar a você, a mim, a qualquer um de nós, que ela nos modificar, se transforme em apenas adereço ou enfeite de prateleira de estante. E aí você pode até dizer nesse momento, mas o que é que isso tem a ver? Tem muito. Porque a partir do momento que você compra por impulso, você também está deixando de comprar numa livraria física. Você começa a estabelecer, talvez num dado momento, eu vou ajudar as comic shops, massa. Como? Você compra 5 lá fora, 1 na comic shop. Parece até aquela piada. 1 para mim, 1 para você, 2 para mim, 1 para você, 3 para mim, 1 para você. E nisso, cada vez mais, as livrarias vão deixando de existir. Vão deixando de existir. Que mercado vai existir quando nenhum de nós estivermos aqui? Um mercado que vai existir sobre uma coisa muito ruim. E apenas um que vai determinar o que vai ocorrer, com o destino do que você vai ler. A livraria física, ela tem uma particularidade muito grande. Ela olha para você não como um algoritmo, ela olha para você como um ser humano. Uma relação que vai ser estabelecida. Volta ao começo da nossa conversa. Quantas vezes nós não chegamos numa livraria física e podemos ter uma experiência tangível, tátil, com um livro, com um quadrinho, num diálogo que a gente pode ter tido com a pessoa que está lá trabalhando, e você começou a descobrir tantos autores, ou até mesmo de você conversar sobre a obra que você leu e poder de repente perceber ou conhecer coisas que de repente tinham passado em branco, que estavam lá nas entrelinhas, de ter as referências que muitas vezes vai estar lá com o atendente que gosta, que se especializou naquilo, que quer fazer o melhor por você, que por mais que ele pense na ideia de vender, e esteja lá batendo na porta dele a todo instante, da consciência dele, as obrigações que ele precisa honrar para poder continuar com o negócio dele, mas ele tenta fazer o melhor por você. Então nessas horas, a gente tem que repensar a nossa relação. Apoiar as comic shops? Apoiar as livrarias? Sim. Apoiar apenas por causa da pandemia? Não. Apoiar porque elas têm uma missão maior. Uma missão de olhar para você e ver que você é uma pessoa igual a ele. Uma pessoa que curte ler, que curte escrever. Diferente de quando muitas vezes você compra em grandes livrarias, que você vai ter esse contato. Grandes livrarias online, em que de repente a única coisa que você vai ter são 5 linhas de um resumo em que pode contar ou não, ou lhe tocar emocionalmente a você comprar ou não. E mais ainda, muitas vezes que você acaba ficando dentro de uma caixinha e lendo o que todo mundo está lendo, o que todo mundo está falando. Isso é bom também, mas o conhecimento vai além disso. A busca pelo conhecimento vai além disso. A busca pelo conhecimento tem que ter uma palavra que é importantíssima para ela ser colocada em prática, que se chama curiosidade. A curiosidade por descobrir, por desbravar, por ir além, por a gente sair das cavernas pessoais que às vezes a gente é colocado por causa do nosso cotidiano. É para procurar conhecer obras e autores que muitas vezes são tão bons em relação àqueles que todo mundo está falando, até às vezes até melhores, mas que a gente não ousa. Mas que numa livraria você pode ter essa relação, pode conhecer, pode mudar como indivíduo, mudar também de repente a sua própria realidade, mudar a realidade de outras pessoas também. Então nessas horas o que eu te convido é você dar uma olhada para essas lojas de pessoas que são, já que a gente gosta tanto de super-heróis, que são verdadeiros super-heróis, que são pessoas iguais a você. Muitas delas vão para casa com os seus problemas como você. Muitas delas estão indo para os seus ambientes de trabalho, levantando as suas portas, abrindo, indo de carro, de ônibus, de trem, de bicicleta, a pé, todo santo dia. Só porque quer ter o prazer de lhe atender, de dialogar, de trazer arte, de mudar a sociedade de alguma forma, de motivar outros a fazerem. Volto a dizer, quantas livrarias não foram responsáveis por pessoas se transformarem em escritores, por ações que foram feitas lá. E isso vocês devem ter visto em várias fotos que eu vou mostrar durante esse vídeo. Então, volto a dizer que possamos valorizar aqueles que nos valorizam e que são iguais também com a gente. Que estão ganhando seu dinheiro,
para poder dar sustento ao seu próprio negócio e não para de repente viajar para o espaço e ver a Terra. Então nessas horas, vamos abrir os nossos olhos e darmos vazão e apoiar a quem está querendo ser apoiado e merece ser apoiado. Então, sem mais delongas, vida longa, próspera para todos aqueles que são capazes de andar de mãos dadas aos seus semelhantes na mesma jornada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.